Oiê! Olá, meus amores, sexto ano. Vamos dando continuidade ao nosso estudo sobre antiguidade. Rimou? Vamos falar hoje sobre China antiga. Próximo vídeo, vamos falar sobre Índia. Gente, China. Vamos nos localizar, deixar o professor Juarez muito feliz com a nossa organização. Onde está a China? Lá na Ásia. País mais populoso, né, atualmente. Aqui, ó. Essa aqui é a área da China na antiguidade. Preste atenção numa coisa muito interessante. Essa é a muralha da China. A gente vai ver juntinhos por que essa muralha foi criada, o tempo que ela levou e qual era a função dela, que é uma das maravilhas do mundo, né? E aí, vamos lá. Lembra que eu falei que toda civilização surge perto da água? E eu repito isso toda hora. O que acontece? A China também, perto do Rio Amarelo. Olha só. Aqui, o em verde é a primeira dinastia, a Shang, vamos falar sobre eles. Azul, aqui nesse vermelhinho, tá vendo? Então, você tem uma expansão em torno, a partir do verde, perto do Rio Amarelo, que a civilização chinesa foi se espalhando, tá? Então, os primeiros vestígios que a gente tem, 2 milhões de anos atrás, bem antiga civilização chinesa, tá? E aí vai se formar justamente perto do Rio Amarelo, que em chinês é Wanhou. Mas a gente facilita um pouco a nossa vida e fala Rio Amarelo. Principais aldeias, as primeiras aldeias, então, Yangshao e Longshan. Olha o meu chinês como é que tá assim, meio mais ou menos. O que acontece? Todas as civilizações ao longo do rio, vocês podem ver pelo nosso mapa, os pontinhos pretos são núcleos urbanos, ou seja, cidades, tudo aqui, ó, pertinho do rio. Depois que vai se organizar, outras cidades, tudo perto do Mar Amarelo ou da China Oriental, ou seja, água, tá bom? Como eles faziam? Usavam sistemas de terraços para aproveitar melhor a sua agricultura. Então, pegava uma terra, né, que tivesse, por exemplo, no morro, no monte, ia fazendo terraços. Com isso, eles conseguiam produzir mais e guardar os produtos, né, agrícolas numa época de alguma escassez, algum problema de temperatura, muita chuva, tá bom? E aí o que acontece? Na antiguidade, a briga era entre os nobres. Quem eram os nobres? Pessoas mais ricas de uma região. E os imperadores. Imperador é o chefe, uma pessoa e uma família que chega ao poder. E os nobres? As outras famílias que não estavam no poder, que queriam chegar ao poder. Eles ficavam o quê? Treta, briga, briga, briga. E aí, essa disputa vai surgir as dinastias. As dinastias são os soberanos, ou seja, os imperadores, o chefe político, que vai passando de família em família. Então, essa família se torna muito importante. Então, ela é uma dinastia. E a gente vai ver que o período da antiguidade chinesa se divide justamente pelo nome dessas famílias, dessas dinastias, tá ok? E aí o que acontece? As primeiras dinastias, né, teriam sido governadas, segundo a mitologia, por deuses, depois por imperadores. E aí seria um período de paz, de prosperidade, tá? E aí o que acontece? Primeira é a dinastia Xia. Vou só voltar para mostrar o Yu, o grande, que o seu filho Qi formou a dinastia Xia, a primeira de todas, tá? Gente, peguei no Google Tradutor, é claro, porque a professora não sabe falar mandarim, mas isso aqui significa dinastia Xia. Aliás, o mandarim, a língua chinesa, é a língua mais falada no mundo. A língua oficial, né, a língua materna, nativa. Por exemplo, nossa língua materna é o português. A língua materna mais falada no mundo é o mandarim, o chinês.
Por quê? Porque é o país mais populoso, como eu já disse no início do vídeo. Pois bem, o que acontece com a dinastia Xia? A organização era tribal. Vocês vão percebendo, pessoal, que tem uma semelhança entre, né, várias histórias, como a gente já viu na Mesopotâmia, como a gente vai ver no Egito, né, em outros exemplos, que o início, a organização é tribal, a organização é por aldeias, né? E depois essas cidades vão crescendo, essas aldeias, esses vilarejos vão crescendo, se tornando, de fato, cidades. Com isso, você tem uma complexificação, ou seja, vai ficando cada vez mais complexo, né, a organização dessa aldeia. Surge o Estado, surge, né, o comércio, e aí isso vai fazer com que o poder comece a ser centralizado. A dinastia Xia, ela é a primeira dinastia, né, que você tem o Yu, né, primeiro, o grande, e ele vai passar depois para o filho, e por aí vai o poder, essa família controla, né, o poder nesta região. Durou 400 anos e 17 gerações, ou seja, foi passando, né, de pai para filho 17 vezes. Por isso que durou 400 anos. E aí depois a gente tem a dinastia Shang, tá? Olha só essa, né, esse artefato, que bonito, feito com pedra vazada, né? Vazada é quando fica assim, ó, aberto. Quando entra em declínio a dinastia Xia, muda para a dinastia Shang. A dinastia Shang, a gente tem alguns registros, né, inscritos, tá vendo? Alguns escritos, já um chinês bem arcaico, aqui também nesse vaso, e eles vão, né, fazendo esses registros no bronze, como esse caso, na pedra, em casca de tartaruga, e eles vão, né, dominar esse comércio do bronze. Lembrando que o bronze é um metal, né, que tem uma certa maleabilidade e que é usado para armas, para artefatos, né, objetos diversos, utensílios diversos. E aí começa o período, né, de uma tecelagem, de uma produção de seda e cerâmica. Quando passa para a dinastia Zhou, né, quando a Shang entra em declínio, quando povos do interior vão brigar com os Shangs para conseguir o poder, os Zhous, os Shous, chegam ao poder. E aí eles vão unificar e expandir o território. O que isso quer dizer? Eles vão aumentar os territórios de conquista e vão tornar todos os territórios deles. Tá? Então eles vão conquistar cada vez mais lugares e a dinastia Zhou que começa a governar. E aquela escrita que começa ali lá na dinastia Shang começa a ser difundida na dinastia Zhou, ou seja, mais pessoas passam a conhecer. Gente, nobres, religiosos, o camponês, né, a população não tinha acesso à escrita. Tá? Isso é uma coisa comum em todas as civilizações, tá? Porque o camponês, ele é o trabalho braçal, é ele que pega, né, o trabalho mais pesado. Então, ele não tem acesso à educação. Isso, claro, estou falando, antiguidade, Idade Média, até a Idade Moderna, tá bom? Hoje, né, que é na Idade Contemporânea, que a gente já tem o acesso à educação para as pessoas, ok? E aí, quando o dinastia Zhou também começa a entrar em declínio, a gente tem os reinos combatentes. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Você tem 7 reinos, 7 famílias, né, diferentes, lutando pelo poder. E aí, esses 7 vão guerrear. Não é mais a dinastia. Então, não está mais numa família. Estão esses 7 brigando. E isso vai durar o quê? Uns 200 e poucos anos. Aqui, ó, muita violência, né? Você vê que ninguém tá aí para conversar e falar assim, vamos acertar aqui como é que vai ser essa disputa. Não, guerra. E aí, quem que vai vencer? O Qin. O nobre, né? O principado aqui
é a região de Qin. E aí começa o Império. Qin a gente pode chamar de Xin, com C, pode ser escrito Xin com S, né? Como várias coisas a gente está vendo que na história tem uma grafia variada, mas tudo significa a mesma coisa. O que acontece? O Império, começa o Império, o período dos impérios. Então você não tem mais um reinado da nobreza na dinastia, numa família. Você não tem mais a divisão entre principados que estão brigando, né, combatendo um com o outro. Agora a gente tem o quê? O Império, o imperador, uma figura, né, que vai centralizar o poder e que vai unir todo esse território que estava dividido entre 7 reinos. E aí ele fala assim, né? Aqui, ó, o Qin Shi Huang. O Qin Shi Huang vai falar assim: oi, tudo bom? Agora eu sou o imperador, tá? Vocês têm que me obedecer. Se não obedecer por bem, né? Pagando imposto, vai obedecer por mal, à força. E aí ele vai começar, né, a organizar o que a gente chama de China. Inclusive, começa aí o nome China. Vocês podem ver, Império Xin, China. Por quê? Em homenagem a esse império. É aí que ganha, a partir daí que a gente chama de China. Antes a gente chamava das dinastias, né? A região das dinastias. Agora a gente está com esse primeiro império. E para ter um império, precisa de uma organização de todos os lugares. Como é que ele vai organizar isso? Ele vai ter um sistema monetário, ou seja, um sistema econômico dentro do seu território, vai continuar difundindo a escrita, vai ter leis próprias que vão valer para todo o império, tá? E aí, gente, isso é muito interessante, esse vestígio histórico, que o imperador, né, o Qin Shi Huang, ele construiu esse exército de terracota, né, um tipo de argila, isso é tudo, ó, soldados, deem uma olhada, que ele construiu esses cavaleiros na cidade de Xi'an. Ele pensou, tem soldado, tem cavalo também, né? Um exército completo. Porque ele falou assim, bom, pode ser que eu precise dos meus guerreiros para me proteger na vida após a morte, ou para proteger o próprio túmulo. Então ele mandou fazer as esculturas, e olha só, isso é muito interessante, cada membro do exército é diferente, vocês podem ver. Esse rostinho é diferente, desse rostinho que é diferente, desse rostinho que é diferente. E por aí vai. E aí, isso só foi descoberto em 1974. Ou seja, do ponto de vista da história, outro dia. A muralha aí. A muralha, a gente vai, né, estudar juntos. Vamos falar mais um pouco do exército terracota também. Mas, né, só para dar um spoiler, começa justamente com o imperador Qin. Já estamos íntima dele, né, nessa altura, de tantas conquistas. E aí, contra invasão, né, dos nômades. Já tinham várias muralhas, ele que vai juntar todas contra a invasão de nômades, né, querendo entrar no território dele. E aí, quando o nosso colega Xin morre, você tem uma guerra para ver quem ia tomar o lugar dele. Né? Acontece muito isso ao longo da história, figuras, né, grandes líderes, né, que unificaram uma região ou que centralizaram o poder. Quando ele morre, todo mundo resolve querer pegar esse poder. E aí, o Liu Pan, ele vai vencer as disputas e começa o Império Han. Quantas vezes eu vou fazer essa piada? Aguardem. E aí ele vai aumentar mais o território, ele vai, né, agregar várias culturas, e aí ele vai fazer uma reforma na administração pública interessante. Esse é um dos primeiros, não o primeiro lugar a ter concurso público para cargos públicos. Hoje em dia, gente, para ocupar um cargo público, você trabalhar, né, numa instituição pública, você precisa fazer um concurso. Né? Todo mundo concorre, faz uma prova e entra. Precisa ser funcionário público. Naquela maior parte das sociedades, quem que entrava como funcionário público? Amigo de alguém, conhecido de alguém, alguém que tinha poder, prestígio naquela sociedade. No Império Han, o que o Liu Pan vai colocar? Não, concurso aqui. Para todo mundo, né? Claro, que é letrado, a gente sabe que tem uma exclusão do camponês, né?
do escravizado, com certeza. Então você tem, mesmo dentro daquela elite, você tem um concurso público. E aí, nesse período, começa a rota da seda. Lembra que a gente falou lá atrás, na Dinastias, que começa a produção de seda? Agora, a seda vai ganhar o mundo, tá? Então, você tem várias rotas, né, da dinastia Shang, aqui, saindo da China, indo ali para a Ásia Menor, tá vendo? Pela região da Pérsia e depois indo para a Europa, indo para a África e outras regiões ali da Ásia. A seda é um tecido muito macio, né? Ele é um tecido caro até hoje e mostra muito luxo. E aí você vai ter uma troca entre seda e outros produtos, como vinho, metais preciosos, animais, especiarias. Então, é o momento que a China vai, né, conseguir muito bens econômicos. E a divisão da sociedade, é importante a gente pensar que a sociedade, ela é, em geral, organizada desse jeito, né, essa sociedade da antiguidade e, principalmente, você tem o imperador, estou falando da dinastia, você tem os funcionários públicos, a nobreza, organizada em clãs, grupos, e abaixo os camponeses, sempre pensando como uma pirâmide. Quem está no topo são menos pessoas e quem está, né, na base, sustentando aquela sociedade toda, né, são os camponeses. Eles produziam arroz, né, trigo, cevada, melão, abóbora, vários produtos. Eles eram pastoreiros, então, né, criavam animais como bois e cavalos e, como já falei, toda essa produção, além da seda, madeira, bronze, ferro e diversos artigos para justamente a comercialização. E aí, sobre a religião na China. A religião da China, a gente pode falar que temos, né, nesse período, o confucionismo e o taoísmo. O confucionismo vem do filósofo Confúcio. Então, é uma religião filosófica, tá? Por quê? O que ele vai defender? Ele vai defender que, mais do que a gente pensar na origem ou aspectos para onde a gente vai, a gente tem que pensar hoje em dia também. E o que a gente tem que pensar na nossa vida? Que a virtude não está em ter arma, em ter riqueza, né? Então, não é o poder bélico, o poder de fazer guerra ou o poder de ter dinheiro. Onde está a virtude? Onde está, né, a nossa qualidade? Está na educação. As pessoas educadas, elas são melhores. Ó, o que ele está fazendo aqui? Confúcio gostou, curtiu isso. E também ele vai dizer que justiça, generosidade, tolerância e família é a base de tudo. Então, o que é, né, o chão onde a gente se sustenta? Família, justiça, generosidade. E o taoísmo, com Lao Tse, é, né, também uma filosofia que vai pregar também a vida modesta, vai pregar a vida mais simples e essa entrega ao autoconhecimento. Por isso que vai dividir em duas grandes energias, o yin e o yang, o céu e a terra, o escuro e a luz. Todos esses, ó, o yang e o yin, né, eles são opostos, mas eles são complementares. Então, você precisa desse equilíbrio da luz e do escuro, do fogo e da água, para o funcionamento. E como a gente chega nisso? Com meditação. Tá? Legados da China antiga. Gente, chineses maravilhosos. Olha só. Seda, bússola, eles inventaram a bússola. Eles inventaram a pólvora, usada em arma. A pólvora que chega lá na Europa com a expansão árabe, islâmica, tá? Que depois a gente vai estudar isso. Eles vão criar moinho de água, papel, né? Eles vão entender como funciona o magnetismo entre, né, os objetos. Isso é só um pouquinho que eu coloquei aqui, tá? Isso aqui, ó, um templo religioso na China, né, atualmente. Então, próxima aula vamos estudar Índia, tá bom? Mais uma sociedade da Ásia antiga. Um beijo.
Até a próxima aula. Tchau, tchau!